Bom dia, gente. Vamos para a segunda aula do Excel. Hoje nós vamos ver algumas funções, saber diferenciar o que é fórmula e o que é função, entender melhor como é que funciona essa dinâmica, né? Veja, aqui nós vamos ver hoje a função soma-se, certo? Então, vamos entender o seguinte, veja. Eu criei aqui uma sequência de valores que vai da B6 até a B25, certo? E eu desejo somar essa sequência de valores. Se eu fosse usar uma fórmula, eu teria que fazer o seguinte. Por exemplo, lembra da regra da fórmula? Digita-se a fórmula onde você quer que o resultado apareça, né? E toda fórmula começa com igual. Então, vamos botar aqui sinal de igual e vou digitar a fórmula. Aí eu teria que botar exemplo, ó. B6 mais B7 mais B8 mais B9 até chegar em B25. Ficaria uma fórmula extensa. Vamos fazer. Só para a gente ter uma noção do trabalho, da trabalheira que daria. Ó, teria que sair digitando item por item. Então, como é uma sequência relativamente pequena, não tem tantos números assim, ainda dá para fazer, né? Mas olha o tamanho que ficou. Dava Enter, ele vai me dar aqui o resultado, o mesmo que está aqui. Tá vendo? Então, fica um pouco desgastante. Se você fosse tivesse uma sequência de 300, 400 valores para somar, seria bem trabalhoso de se fazer. Então, aqui eu estou usando uma fórmula, né? Mas eu posso usar uma função. Uma função é uma, digamos assim, ela já vem pré-programada para fazer uma função, como o próprio nome mesmo diz, né? Ela tem uma função específica. Então, em vez de eu fazer, ó, igual B6 mais B7 mais B8 até chegar em B25, para somar todos esses valores aqui, eu posso usar uma função digitando simplesmente assim, ó, igual soma. Aí abro parênteses e dentro desse parênteses eu vou colocar a sequência de fórmulas de células que eu desejo. Só que eu não vou precisar colocar uma por uma não, porque não faz sentido, né? Eu coloco a primeira, boto dois pontos e coloco a última. Fecho o parênteses, dou enter. Ele soma para mim. Veja, olha a diferença. Eu vou aqui abrir a fórmula, deixar ela visível para que vocês possam ver. Olha o tamanho dessa e olha o tamanho desta aqui. Bem menor, né? Entendeu? Então é bem mais viável usar o soma-se. Então vamos entender o seguinte. Aqui, ó, eu tenho ela. Igual soma-se de B6 até B25. Então, sinal de igual, a palavrinha soma, abre parênteses. Primeira célula onde se encontra o primeiro valor e a última célula onde se encontra o último valor. Ou seja, o primeiro e o último. Só botei isso aí. E entre elas eu tenho dois pontos. Então, é o seguinte, aqui é como se eu dissesse, ó, some o valor que se encontra na B6 até o valor da B25. Então, eu costumo dizer que os dois pontos que fica aqui é como se fosse a palavrinha, ó, até. Ou seja, some de B6 até B25, certo? Então, eu costumo dizer que os dois pontos ele tem essa função. Toda vez que eu quiser dar uma sequência de tal até tal, eu vou usar dois pontos. Lembre-se aí, certo? Toda vez que eu disser, ó, quero que some da A1 até a Z1. Então, A1, dois pontos, Z1. Eu quero agora da B1 até a B6, da B1 até a B25, certo? Então, a gente vai usar dois pontos. Agora vamos supor a seguinte situação. Como foi, ó, essa aqui é a primeira, ó, some os valores de células de B6 até B25. Agora, se fosse assim, ó, some os valores da célula A6, até não é A, né? Vou substituir aqui, eu confundi, é B. Deixa eu corrigir aqui, B. Tá aqui também, B.
Nesta primeira situação aqui, está dizendo o quê? Ó? Some os valores da célula B6 até B25. Então, a fórmula ficou assim, ó, igual soma, abre parênteses, B6, dois pontos, que é o até, né? B25. Fecha parênteses, está feita a fórmula. Agora, nessa situação aqui, ó, some os valores de B6 até B15 e de B18 até B25, ou seja, teve uma exclusão aí de algumas células, ou seja, de B15, então não entrou aqui, não entrou essa, B16, e nem entrou aqui B18. Essas duas aqui foram excluídas da soma. Não quiseram somar essa aqui. Então, como é que ficaria a fórmula? Vou dar um zoom aqui para ficar fácil de vocês verem. A fórmula fica digitada assim, ó. Igual soma, abre parênteses, de B6, dois pontos, até B15, né? Ó, que é os dois pontos aqui. Aí veja que agora, em vez de dois pontos, eu botei ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula você pode interpretar, ele tem outras funções em algumas fórmulas, como dividir, separar na fórmula do si mesmo. Ele separa a pergunta verdadeira da falsa, a situação verdadeira da falsa. Aliás, a resposta verdadeira da falsa, mas isso a gente vai ver lá na frente. Mas hoje ele vai ter o seguinte, ó, dois pontos é até, ponto e vírgula é i. Certo? Ó, some de B6 até B15 e de B18 até B25. Ou seja, aqui eu botei i, né? Ó, ele deu um corte aqui, excluindo aquelas duas que eu mostrei a vocês. Certo? Então, digita-se a fórmula direitinho e ela me dá o resultado. Você pode ver que ele excluiu agora, ó, quem aqui, ó. Tá vendo? Ó, essas duas aqui. Ele somou daqui até aqui e daqui até aqui, excluindo da soma essas duas. Simplesmente pelo segredinho aí, ó, dos dois pontos e o ponto e vírgula. Dois pontos até ponto e vírgula e. Certo? Então, é bem simples. E essa fórmula, essa função, ela tem simplesmente a função de somar. Só somar. Tendo entendido isso, vai ficar bem mais fácil nós entendemos essas outras aqui. Certo? Média, máximo e mínimo. Mas isso aí vai ficar para uma próxima aula. Então, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Então, veja, não pulem nenhuma das aulas. Tentem ver essas aulas em sequência, tudo direitinho. Por isso que eu estou botando os vídeos mais curtos e separados para que vocês possam revisar quantas vezes vocês quiserem. Não se preocupem que o Excel não é difícil, como eu digo direto, é só seguir essa sequência que depois vocês vão entender como é que funciona tudo direitinho. Entende isso aí? Os dois pontos, ó, alerta aí para dois pontos que é até, ponto e vírgula, que é aí. Nessa situação aqui, quando eu quiser dar uma sequência de células, dizer eu quero somar de A1 até A100 e de B1 até B100, então a gente vai usar quem? Ponto e vírgula, certo? Para dizer e dois pontos para dizer até. Espero que tenham entendido direitinho. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá?